contigo, nós te louvamos, seja adorado, toda honra e toda glória, Senhor, seja para ti, para todo sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Glória a Deus. As crianças hoje ficam com os pais, por conta da Santa Ceia. Esse é o momento de você ter um culto com o seu filho, e organizar ele, segurar ele, para que ele vá acostumando, a estar no tempo. Pode colocar, Júlio. Obrigado. Irmãos, faz 3 semanas que eu não prego e a gente que tem esse chamado faz parte, a gente sente falta disso. E eu tenho a plena certeza que Deus tem uma palavra no seu coração essa noite, amém? Quero convidar você, mesmo assentado, a abrir o texto de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 14. O tema dessa noite é maturidade cristã. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Amém? Se você não achou, você pode acompanhar aqui pelo Data Show. O texto diz: não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas para vos admoestar, como filhos meus amados. Amém? Vou ler mais uma vez. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas para vos admoestar, como filhos meus amados. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Que nessa noite, Deus, o Senhor encontre corações aonde a sua palavra possa ser derramada e dar frutos na vida dessas pessoas. Fala conosco, Deus. Abra os nossos ouvidos, abra a nossa mente para que possamos entender a tua palavra, meu Deus. Que possamos, ó Pai, compreender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai, nessa noite, Deus. Muito obrigado, ó Pai, porque eu sei que o teu Santo Espírito, Senhor, falará conosco. E é nesse momento que eu peço, Senhor Deus, que toda ação do diabo e tentar roubar essa palavra dos nossos corações, da nossa vida, da nossa prática, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, como eu disse, Deus tem uma palavra no teu coração essa noite, e por isso eu aconselho a você ficar bem atento à voz de Deus e absorver o máximo possível daquilo que você vai escutar essa noite. Queridos, toda palavra pregada aqui nesse púlpito, ela vem de Deus. Todas. A gente pede orientação para Deus, pergunta para Deus o que vamos falar. Mas existem algumas palavras que, indiscutivelmente, o pregador sabe que precisa falar, sabe que essa palavra precisa ser pregada. E essa palavra que trago a você hoje, nessa noite, ela tem essa característica de urgência, essa característica de que Deus quer falar conosco essa noite. O texto que nós lemos, o apóstolo Paulo deixa bem claro que o assunto que ele iria tratar com a igreja, com os irmãos da igreja de Corinto, apesar de ser um assunto constrangedor, você pode ler aquela carta, e apesar de ele fazer um uso de um discurso severo àqueles irmãos, ele não fazia para puni-los, ele não fazia para envergonhá-los, mas fazia na condição de um pai que ama o seu filho e corrige o filho que ama. Ele fazia por amor, com amor. Queridos irmãos, as pessoas hoje em dia não gostam e não querem serem confrontadas. Nós vivemos hoje numa geração de mimimi. As pessoas preferem sofrer as consequências do erro, do pecado, do que serem confrontadas e, por conseguinte, libertas, curadas do seu problema. No entanto, a palavra de Deus diz que Deus repreende aquele a quem Ele ama. E Ele faz porque nós somos filhos. É o cuidado de um pai que tem com seu filho, procurando forjar nesse filho o melhor. Enquanto
esse filho, queridos irmãos, recebe essa palavra com o amor do seu pai, ele está sendo forjado por Deus. Ouvindo o sermão do presbítero Tiago sobre relacionamento com Deus, e fazendo aqui um gancho da palavra que o presbítero Adalberto trouxe sobre maturidade também cristã, Deus me orientou a fazer uma pastoral e continuar no tema maturidade cristã, pelo menos essa noite. E eu acredito, meus irmãos, que hoje é uma noite muito propícia para fazer um inventário das nossas vidas, da nossa postura cristã, já que vamos participar da mesa do Senhor, desse momento de comunhão. O texto posterior à narrativa da comunhão, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Por isso que eu acho importante e muito propício essa pastoral essa noite. Ao participar desta mesa, eu e você, nós somos desafiados a sermos transparentes diante de Deus e diante dos outros. O Evangelho, meus irmãos, as boas novas de Deus é pautada na verdade. Eu preciso falar a verdade com os irmãos. Os irmãos precisam falar a verdade comigo. E nós precisamos falar a verdade uns com os outros. Essa é a postura que Deus espera de cada um de nós. Sermos transparentes em nossos relacionamentos, falarmos a verdade. Provérbio, capítulo 12, versículo 22 diz: o Senhor odeia lábios mentirosos, mas Ele se deleita com os que falam a verdade. É claro, meus irmãos, que essa transparência, essa verdade que deve ser dita, sempre deve ser conduzida pelo amor. O amor, o cuidado com o próximo é a premissa da transparência. Tem pessoas que não entendem isso e elas acham que por ser verdade, pode falar o que pensam, da maneira que pensam, sem se preocupar com a maneira que o outro vai receber essa verdade. Queridos irmãos, toda verdade dita sem amor é uma meia-verdade. A verdade dita com amor, ela traz cura. Provérbios capítulo 12, versículo 18 diz: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. E é com essa verdade permeada com amor que eu quero falar a você, a igreja, a congregação, sobre a nossa maturidade cristã. O seu posicionamento, querido irmão, a respeito do Evangelho, querida irmã, a respeito do Evangelho, a maneira que você vive esse Evangelho, a maneira que você convive com esse Evangelho, vai impactar a vida da igreja, vai impactar as pessoas que estão ao seu redor, vai impactar a sua família. E é por isso que eu quero trabalhar alguns pontos relacionados à maturidade cristã, que eu acredito, queridos irmãos, que nós como cristãos precisamos rever em nossas vidas, se quisermos realmente sermos um discípulo de Cristo. Dito isso, eu quero, neste momento, levantar alguns pontos importantes sobre a maturidade cristã. A primeira coisa que eu quero falar sobre a maturidade cristã é sobre o crescimento espiritual. Efésios capítulo 4, versículo 13 diz: até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Irmãos, a vontade de Deus para nós é o crescimento espiritual progressivo, através de uma vida na plenitude do Espírito Santo. Viver em santidade, até nós chegarmos à maturidade cristã. Esse versículo ao qual nós lemos, fala muito bem isso. Bem como o versículo do apóstolo Paulo, a oração do apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1, do 9 a 10, também diz isso. Olha, não cessamos de orar por vós, para pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Eu acredito, e você talvez concorde comigo, que ser discípulo do Mestre, ser discípulo de Jesus hoje não está fácil. Seguir os passos de Jesus, viver o Evangelho em sua forma mais pura, queridos irmãos, hoje é um desafio muito grande para cada um de nós. Ser igreja hoje
é um desafio para as nossas vidas. A cada dia que passa, meus irmãos, nós somos chamados a vencer a mediocridade dentro da esfera cristã, que se tem apresentado esse tempo. Estão querendo nos igualar por baixo. A palavra excelência parece que sumiu do nosso vocabulário quando se referimos a servirmos a Deus. Hoje nós enfrentamos, meus irmãos, uma realidade que os nossos irmãos de 20 anos atrás não enfrentavam, que é o próprio crescimento da igreja evangélica. Esse crescimento, queridos irmãos, levou-nos a um sentido de acomodação, a uma satisfação com o status quo da igreja. Estamos satisfeitos como ela está. Não encontramos mais resistência por parte de pessoas não crentes, como antigamente as pessoas recebiam. Estamos caindo nessa mediocridade por estarmos nivelados como todas as outras pessoas. Somos aceitos em qualquer lugar. Tudo está uma beleza. E o número de crentes nominais de vida cristã medíocre tem crescido de uma forma assustadora dentro das igrejas que têm tentado levar um evangelho sério e verdadeiro. A crise da igreja hoje não é mais quantidade de pessoas. A crise da igreja hoje é qualidade. As igrejas estão abarrotadas de gente, mas falta-lhes cristãos, discípulos de Jesus. Se você pesquisar, meus irmãos, hoje, sobre o maior desafio ou problema de uma igreja, a maioria dirá para você que não é a falta de crescimento. A maioria vai dizer para você que não é a falta de uma boa doutrina, não é a falta de dinheiro, finanças, não é uma questão de visão ou planejamento estratégico. Não são ferramentas que faltam para a igreja, ou mesmo um bom pastor. Repetidas vezes você vai ouvir nessas igrejas que o maior problema hoje é falta de gente compromissada, comprometida com o evangelho, disposta a servir o reino, não por obrigação, mas por revelação. De gente comprometida, de discípulos comprometidos. Esse é o nosso desafio como cristãos. Sermos discípulos. A sua postura, a minha postura, diante desse evangelho que nós ouvimos todos os domingos aqui. Diante desse evangelho que você vive, vai dizer se você é um discípulo ou um cristão nominal. É bem verdade, queridos irmãos, que quando procuramos viver o evangelho de uma forma poderosa, quando procuramos viver o evangelho de uma forma verdadeira, quando nos posicionamos contra o pecado, quando dizemos essa sociedade decaída, dizemos, olha, não aceito isso não está certo, nós encontraremos resistência. Não só da sociedade caída, mas encontraremos resistência, seremos alvos de crítica, até mesmo dentro da própria igreja. Essa semana fiquei sabendo de um fato ocorrido em uma cidade dos Estados Unidos. O prefeito, a Igreja Católica e várias igrejas evangélicas se uniram para impedir a realização da cruzada evangelística de Billy Graham. Todos vocês sabem que Billy Graham foi o maior evangelista, um dos maiores evangelistas do nosso século. Milhões e milhões de pessoas foram salvas, curadas através da palavra desse homem, através da vida desse homem. Mas essa cidade, junto com os irmãos lá evangélicos, católicos e o prefeito, proibiram que essa cruzada, que há 40 anos acontece, fosse realizada por conta que o Billy Graham e o filho dele, Franklin Graham, se posicionam contra o pecado, contra a homossexualidade, contra o islamismo. Querem calar a voz do profeta para que ele não fale contra o pecado. É assim, meus irmãos. Todas as vezes que você se posicionar contra o pecado, e você quiser viver de forma digna do evangelho, alguém ficará incomodado com você. Essa pessoa ficará constrangida com a sua presença, por não fazer com o que deveria. E por conta disto, eu acredito que esse período que nós estamos vivendo ficará cada dia mais difícil para nós discípulos viver as boas novas. Amém? Irmãos, existem alguns princípios que eu e você não podemos deixar de lado na caminhada cristã, sob pena de nos tornarmos infrutíferos em nossa caminhada, em nos nivelarmos por baixo e nos tornarmos apenas seguidores de uma placa denominacional, e seguidores apenas de um Jesus histórico, aquele que nós sabemos a sua história, mas não um Jesus espiritual que vive dentro dos nossos corações.
O grande problema hoje é que muitos cristãos sabem quem é Jesus, mas eles não conhecem pessoalmente Jesus. Há uma grande diferença entre saber quem é e conhecer a pessoa. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu sei que existe o país Estados Unidos. Eu tenho certeza que ele existe. Já localizei ele no mapa mundi, sei que fica na América do Norte. Já li sobre ele muitas coisas a respeito dele, conheço muito bem. Conheço pessoas que já foram a esse país muitas vezes, mas eu nunca fui lá. Eu não conheço esse país, eu nunca pisei naquela terra. A minha percepção de lá é infinitamente menor de uma pessoa que já esteve lá. E essa é a diferença entre saber quem é Jesus e conhecê-lo de verdade. A pergunta que eu quero deixar ao seu coração, e espero que incomode muito, que o Espírito Santo incomode muito você, e você não precisa responder isso para mim agora. Você sabe quem é Jesus ou você conhece Jesus? A maturidade cristã, queridos irmãos, virá com o seu crescimento espiritual. E se esse crescimento só será possível se você buscá-lo. Então é necessário que você entenda que é necessário crescer. Todo ser vivo, ele cresce, ele se desenvolve, inclusive na área espiritual. A segunda coisa que eu quero falar, meus irmãos, é a respeito do alimento espiritual. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Querido irmão, o alimento é uma coisa necessária ao ser humano, não é verdade? Nós precisamos nos alimentar. Né? E diz um ditado aí que saco vazio não para em pé. Né? Hoje em dia tem se falado muito em alimentação saudável, em saber se alimentar bem, saber escolher a sua comida, o que você vai comer. A alimentação é a base fundamental para a saúde física, também emocional do ser humano. Você pode perceber que a primeira coisa que a pessoa que está doente deixa de fazer, ela começa a não querer comer mais. Ela para de se alimentar. Nós precisamos nos alimentar. Isso é uma condição básica do ser humano. Existe uma fase em nossas vidas em que você foi alimentado por sua mãe. Você era criança, você sabia dizer para ela que estava com fome, não sabia se alimentar sozinho. Foi uma fase da sua vida. Outra fase que nós passamos, todos nós passamos aqui, que você vivenciou, foi de comer besteiras. Né? Quem já não ouviu a sua mãe falar, menino, para de comer besteira, vai comer comida? Todos nós já passamos por essa fase. O que é comer besteira? É comer coisas que o nosso corpo não necessita e que pode nos prejudicar futuramente. Esses dias, conversando com o irmão Durval, já faz um tempo, o irmão Durval falou uma coisa muito interessante que eu não esqueço. Né? Nós estávamos falando sobre como nós vamos saber o que é uma coisa que é boa, coisa que é ruim, né, para a gente comer. E o irmão Durval me falou uma coisa que eu não vou ter mais dúvida, que comida é saudável e de comida que não é saudável para o meu corpo. Ele falou assim, pastor, você quer saber o que é bom para o teu corpo? Eu falei, quero. Então, quando você colocar alguma coisa em sua boca e você sentir que é gostoso, você cospe, porque faz mal. Eu achei interessante, mas é bem verdade, né? Você pega lá aquela costela, gordura daquela costela, coisa boa, cospe, faz mal, irmão. Vai entupir tuas veias, né? Você pega aquela gordurinha da picanha, né? Coisa boa, cospe, irmão, porque vai te fazer mal, né? O macarrão, tudo que é gostoso, irmão, faz um mal danado. Praticamente, olha, pode ir atrás dessa filosofia do Durval que vai dar certo, né? E agora, o que é bom tem nome bonito, né? Mas o que é bom para o nosso corpo não tem um nome bonito. Né? Vai comer brócolis, até o nome é feio. Né? Berinjela. Meu Deus, irmão. Mas quer um nome mais feio que isso? Quiabo. É horrível. É tão feio quanto o gosto. Eu, pelo menos, não gosto de quiabo. Os irmãos devem gostar. Enfim, queridos irmãos, eu quero dizer que, com isso, que nós adultos, cabe a responsabilidade de nós nos alimentarmos através de alimentos saudáveis. Eu fiz todo esse contexto para transpor essa realidade material para a nossa realidade de vida espiritual. Jesus, ele disse em João, capítulo 6, versículo 35,
Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Aqui, queridos irmãos, Jesus se coloca como responsável para saciar a fome do ser humano. A fome espiritual. Ele é o pão da vida. Ele deixa claro duas coisas sobre o que você deve fazer para saciar a sua fome. Primeiro, você deve ir a Ele. Segundo, você deve crer nele. São duas coisas necessárias. E ele continua dizendo isso. Lá em João capítulo 6, no 50 a 51, diz: todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo do céu, que desceu do céu. Se alguém comer esse pão, viverá para sempre. E este pão é minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Versículo 53 e 55, Jesus disse: e eu lhes digo a verdade, se vocês não comem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmo. Todo que come minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Versículo 56 diz: todo que come a minha carne, bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Jesus está dizendo nesses versos, justamente isso. Ele estava nos ensinando a nos alimentar de uma forma, adequada, um alimento que traz vida, e não somente a vida deste mundo, mas Jesus está falando de uma vida espiritual, uma vida eterna. Ele diz: olha, todo que come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e ressuscitarei no último dia. E da mesma forma que existe uma fome que nos faz alimentarmos o nosso corpo físico, existe uma fome espiritual que nos impulsiona a nos alimentarmos espiritualmente, e Jesus deixa isso bem claro. E esse alimento tem que ser ingerido, esse alimento espiritual é necessário para o espírito. E, queridos irmãos, e só sob posse desse alimento, dessa alimentação, que nós teremos vida eterna, vida no Espírito. Existe uma fome espiritual do homem, e essa fome precisa ser saciada para que haja vida. E sobre o alimento espiritual, você precisa ter 3 entendimentos. O primeiro entendimento que eu quero que você tenha sobre essa questão de alimento espiritual é que você precisa reconhecer Jesus como a única fonte desse alimento. Ele diz lá: eu sou o pão da vida. Jesus está nos garantindo uma provisão contínua de todo alimento que eu preciso para uma vida saudável. Ele é o pão. E aqui me surge uma pergunta, um questionamento. Queridos, se Jesus é a fonte do alimento, se Ele é o pão, se Ele promete saciar a fome, a sede, por que nós encontramos tantos crentes raquíticos? Por que nós encontramos tantas pessoas em nosso meio naufragando na vida espiritual e na sua fé? Uma resposta para essa pergunta é porque muitas dessas pessoas não têm Jesus como a fonte única para preencher a sua espiritualidade. Muitos cristãos estão buscando outra fonte para se alimentar. Alguns têm apenas o culto como o pão. Outros se refugiam em livros de espiritualidade, autoajuda. Outros se apegam apenas a palavras de pregadores da TV. Outros em mensagens do YouTube. Escuta uma mensagem de 2 minutos, dá um arrepio e fala: já tive meu devocional. Estão trocando a água limpa, a água pura, por alguma água muitas vezes contaminada. Estão substituindo o aconchego de estar aos pés de Jesus por um prato de lentilha. Esta geração está perdendo foco. Estão trocando o alimento que nutre de fato, um alimento saudável, e estão indo ao fast food da besteira. Muitos preferem comer besteirinhas do que se alimentar da verdade. É por isso que encontramos muitos crentes
obesos espiritualmente, mas sem saúde espiritual. A pessoa conhece muito, mas não tem saúde. Nós estamos vivendo um tempo, queridos irmãos, onde muitos crentes têm buscado atalhos para a comunhão, pensando que estão se alimentando, mas na verdade estão negando a fonte. Jesus disse, ele deixou bem claro, queridos irmãos, no versículo 27 de João 6 mesmo, ele diz, olha, não trabalhem para a comida que se estraga, mas para a comida que permanece para sempre. Existe uma comida que se estraga, que não dura, ela alimenta momentaneamente, mas se você comer sobrar, você vai morrer. Ela não enche, não alimenta, mas existe uma comida que permanece. E essa comida é saudável, essa comida é Jesus Cristo, o pão da vida, não há outro. Existe uma comida que se estraga e uma que permanece. A pergunta que eu deixo para você nessa noite, qual dessa comida você tem se alimentado? A segunda coisa sobre a alimentação, eu quero que você preste atenção aqui, meus irmãos, porque isso é muito importante. Eu sou responsável pela minha vida espiritual. Repete comigo. Eu sou responsável pela minha vida espiritual. Irmãos, eu sou mordomo deste corpo que Deus me deu. É comum alguém falar, eu não estou sendo alimentado nesta igreja. Eu não estou sendo cuidado pelos líderes. Eu não estou sendo cuidado neste local. Você já escutou isso? Eu já escutei. Talvez você até tenha falado isso. Né? O meu filho está abandonado. Eu já escutei isso muitas vezes na minha caminhada cristã. O que será que a pessoa quer dizer quando ela fala isso? Existe um pensar por trás dessa fala. O que será que a pessoa está falando quando ela diz, olha, eu não estou me sentindo cuidado? Ela está responsabilizando alguém, quem sabe você, de dar alimento para ela, quem sabe até na boquinha. A pessoa que fala isso, ela está responsabilizando outros pela sua desnutrição, pela sua falta de alimentação, pelo seu raquitismo espiritual. Querido irmão, você é o único responsável pela sua vida espiritual. Não é a igreja presbiteriana, não é a igreja Assembleia de Deus, não é a igreja quadrangular, não é a igreja batista, não. Você é o principal motivador da sua alma, da sua espiritualidade. Imagina como exemplo, você tem um filho de 28 anos, e ele está todo desnutrido, magro, fraco, com o olho afundado, assim, de fome. E ele chega um dia para você e fala, pai, eu vou embora dessa casa porque vocês não me alimentam. O que você vai dizer para ele? O que você vai dizer para esse filho? Vai falar, ué, come, cara. A geladeira está aí. A janta está feita, almoço em cima da mesa, tem pão. Come. Vai e come. Mas tem gente, queridos irmãos, que prefere responsabilizar. Tanta gente. Responsabiliza o líder, responsabiliza o outro, responsabiliza, mas dispensam de comer a verdadeira comida. É claro que a igreja, que somos nós, temos a nossa parcela de ajuda nisso. Porque nós somos comunidade. Mas a manutenção da sua fé, da sua espiritualidade, queridos irmãos, é responsabilidade sua. Somente sua. Então, querido irmão, para de olhar para si, para os outros, para de murmurar, para de sentir pena de você mesmo e vai e se alimente a dispensa verdadeira a Jesus Cristo, que é o pão da vida. Pega a sua Bíblia, dobre os seus joelhos e tira o seu devocional. Como se faz isso? Através da oração. Como se alimenta do pão da vida? Através da oração, através da leitura da palavra. Se você não lê a Bíblia, se você não ora diariamente, você é um forte candidato a ser uma pessoa derrotada na sua vida cristã. Irmãos, a Bíblia e a espiritualidade, elas caminham juntas. A oração e a espiritualidade, elas andam de mão dada. Se você não lê a Bíblia, você não terá uma vida espiritual contente. Se você não ora, você não terá uma vida espiritual contente. Se você ora ou lê apenas,
a Bíblia, também você terá uma vida espiritual, não terá uma vida espiritual significativa. Estabeleça ali um momento devocional diário. Cultivar, meus irmãos, um momento de comunhão com Deus será fundamental, de fundamental importância, se nós quisermos ter uma vida e um crescimento espiritual. Será um momento quando deixarmos o Senhor falar conosco, pela sua palavra, quando Ele trabalhar no nosso coração através do louvor, da oração, será um tempo de comunhão com Cristo, e todos nós precisamos disso. Por isso, escolha um bom local, um lugar salvo de interrupções, e use esse momento para você ter uma vida com Deus. Aprenda a ter comunhão com Deus como algo prioritário na sua vida. Estamos vivendo um tempo onde cristãos não estão mais lendo a palavra, não estão mais orando, estão apenas frequentando o culto. E por conta disso, eles não estão sendo alimentados devidamente. E isso tem consequências desastrosas que acabam transformando pessoas em religiosos. A hipocrisia instala-se no coração dessas pessoas, na vida dessas pessoas, porque elas não conseguem colocar em prática aquilo que elas ouvem no domingo. Irmãos, eu tenho 21 anos de conversão. E eu sei que se eu não cuidar da minha vida espiritual, ninguém vai cuidar dela para mim. Ninguém. Eu sou 100% responsável da minha vida espiritual. Eu levo a minha vida espiritual muito a sério. Não delego a responsabilidade dela a ninguém. E também não culpo ninguém pelas minhas mazelas espirituais. Porque isso depende de mim. Eu aprendi que no decorrer da minha vida, na minha caminhada cristã, queridos irmãos, que a espiritualidade ela é forjada no meio da luta, das dificuldades, das provações. No momento quando o diabo se levanta e me afronta, eu permaneço em pé, porque um dia eu aprendi a me alimentar do genuíno leite, pão, do genuíno pão verdadeiro, que é Jesus Cristo. A terceira coisa que eu quero falar sobre maturidade cristã é: integre-se em sua igreja. Irmãos, é fundamental que você participe dos trabalhos da igreja, para que haja crescimento espiritual. O cristão ele deve ter alegria em congregar em uma igreja. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Algumas coisas só são possíveis quando estamos integrados em uma igreja, quando estamos juntos. Por exemplo, é na igreja que aprendemos a sã doutrina, é na igreja que recebemos treinamento, é na igreja que adoramos e louvamos ao Senhor. Enquanto mantemos essa comunhão uns com os outros, isso nos traz crescimento. É na igreja que somos despertados às oportunidades de trabalho para o Senhor. É na igreja que nos preparamos para cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. A igreja, queridos irmãos, é tão importante que Cristo amou e a si mesmo se entregou por ela. Efésios capítulo 5, versículo 25. É claro que ele está falando da igreja nós, mas também a instituição. No sentido de que ela nos ajuda a esse crescimento. Por isso, querido irmão, querida irmã, se envolva com aquilo que a igreja está te oferecendo. Trabalhe, se esforce, nos ajude a fazer as coisas acontecer. Nós precisamos de você, mas você também precisa de nós. Isso é comunidade. É importante falar também, queridos irmãos, que a comunidade, e aqui eu estou falando da igreja local, é feita de diversos tipos de gente, com diversos tipos de pensamento e temperamento, ideias e opiniões. Todos aqui têm o seu valor, todos têm o seu jeito e o seu modo de fazer as coisas, e precisamos aprender a respeitar o jeitão de cada um, para que haja harmonia no sistema. Apesar de buscarmos operar as coisas em perfeição, ninguém é perfeito, queridos irmãos. Somos todos carentes da graça e da misericórdia de Deus aqui dentro. Você não é melhor que ninguém, eu não sou melhor que ninguém. Por isso, tenha paciência com o irmão. É nesse momento que crescemos juntos, no Senhor, na diversidade. Pensar assim é possuir maturidade cristã. Tome cuidado, querido irmão, pois quando você falar mal de alguém, porque isso você pode estar ferindo a você mesmo e também ao próprio corpo de Cristo. Por isso,
Sempre quando você ouvir alguma coisa de alguém, passe, antes de passar para frente, que você possa passar a questão das 3 peneiras. Eu não sei se você já ouviu essa ilustração, mas as 3 peneiras, conta-se que certa vez um amigo procurou Sócrates para contar-lhe uma informação que ele julgava ser do interesse de Sócrates. E ele chegou para Sócrates: Sócrates, eu quero contar-te uma coisa a respeito do teu amigo. Sócrates falou: espera um minuto. Antes de contar-me, quero saber se você fez passar essa informação pelas 3 peneiras. 3 peneiras? O que quer dizer com isso? Vamos peneirar aquilo que você quer me dizer. Devemos sempre usar 3 peneiras, Sócrates disse. Você conhece? Ele falou: não, então preste atenção. A primeira peneira é a verdade. Você tem certeza do que isso que você quer dizer é verdade? O que você quer me contar dos outros é um fato? Você presenciou ou você ouviu falar a coisa? Se você ouviu falar, a coisa deve morrer por onde está. Bem, ele disse: eu ouvi o que me contaram. Não sei exatamente se é verdade. E Sócrates falou: vamos para a segunda peneira. A bondade. Com certeza você deve ter passado pela bondade, informação da bondade, ou não. O que você vai contar é uma coisa boa? Ajuda a construir ou destrói o caminho e a fama das pessoas? E envergonhado o homem respondeu: bom, devo confessar que não é uma coisa boa. Então vamos para a terceira peneira. É a questão da necessidade. Você pensasse bem se é necessário contar-lhe o fato ou passá-lo adiante? Vai resolver alguma coisa se você passar adiante? Vai ajudar alguém? Vai melhorar a situação da pessoa? Vai ajudar a comunidade? Não, não é necessário. Então disse-lhe Sócrates, o sábio, né? O que você quer me contar, se não é verdadeiro, não é bom, não é necessário, então é melhor guardar para você mesmo. Assim, meus irmãos, nós precisamos viver em comunidade. Toda vez que surgir um boato, uma fofoca, uma situação, submeta ao crivo dessas 3 peneiras: a verdade, a bondade e a necessidade. Pessoas inteligentes, elas falam sobre ideias. Pessoas comuns falam sobre coisas. Pessoas medíocres, mesquinhas, falam de pessoas. Nós precisamos aprender isso. E por último, a quarta situação. Travou para mim, Júlio. Eu quero convidar já. Estou encerrando. A quarta situação é a consciência de quem você está servindo. Irmãos, essa de quem você está adorando. Essa seria a primeira. Mas eu deixei por último, porque ela é muito importante. A consciência de quem você está servindo e adorando. Prepara para mim um vídeo, tá, Júlio? Muitos cristãos hoje transformaram Jesus Cristo em apenas um botão mágico para alcançar os seus sonhos, em apenas um trampolim para impulsioná-los. Estão na igreja porque querem algo dele, querem que ele faça algo por você, quer uma cura, quer isso, quer aquilo, quer que Jesus impulsione essas pessoas a uma conquista pessoal e transforma o leão de Judá em um gatinho acuado, manso, em meio à parede. Quem é Jesus para você? Eu tenho visto na minha caminhada pastoral pessoas trocando todo o tempo, trocando a igreja, investindo a sua vida em tantas outras coisas, pois não conhecem o Rei da Glória, não conhecem o Senhor dos Exércitos, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Não tem consciência desse Jesus, o Salvador, o inigualável, o onipotente, o justo juiz, o advogado, o Filho amado, o grande eu sou. Eles não conhecem. Não conhecem o verdadeiro Jesus, pois se conhecessem, não o trocariam por nada neste mundo. Nenhum ouro do mundo pode comprar. Nenhuma joia mais valiosa pode sobrepujar o seu valor. Não conhece. Pois se o conhecesse, não o trocaria por qualquer prazer desse mundo.
não o trocaria por uma noite de sono ou por um status profissional. Não. Ele é o Verbo. Ele é o Verbo vivo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a pedra da esquina. Ele é o fogo consumidor que consome. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Vamos ouvir esse vídeo. Vou deixar alto. Só um pouquinho. Durval, pega com o bom som. Volta lá. Está muito ruim isso. Acho que não vou ajustar lá. Ajuda lá, Ju, o som lá. Está muito ruim isso. Esse é o nosso Deus, irmãos. As pessoas, infelizmente, os cristãos, infelizmente, estão tão focados em outras coisas, que estão esquecendo quem é o Rei da Glória, quem é o Senhor dos Senhores, quem é o justo juiz, aquele que um dia virá buscar a sua igreja, e virá buscar em um cavalo branco com as suas hostes de anjos, e buscará aqueles que realmente se portaram fiéis. Vamos ver se dá. Vocês são. Pode aumentar. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imutavelmente gracioso, integralmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura, Ele é a mais alta personalidade em filosofia, Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia, Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco, Ele é disponível para